e hoje os ministros do STF discutem em plenário se mantém a decisão do ministro Fachin sobre os processos do ex-presidente Lula. É sobre essa situação que nós vamos conversar agora com o Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral, consultor jurídico da Jovem Pan. Doutor Alberto Rolo, boa tarde. Boa tarde, Denise. É uma alegria falar com você e com os amigos da Jovem Pan. Bom, a grande pergunta é: pode mudar alguma coisa em relação à situação do ex-presidente Lula, porque a decisão de Fachin causou surpresa, né, pela demora em ele considerar que os processos não deveriam ter ficado em Curitiba, né, e transferindo esses processos para a Justiça Federal no Distrito Federal, em Brasília, não é, e deixando o presidente Lula elegível, não é? Pode haver alguma mudança nesse sentido? Denise, pelo que dão conta as notícias lá de Brasília, me parece que não. Me parece que essa situação jurídica não vai ser alterada, ainda que por uma margem estreita de votos. A votação é hoje, ou pelo menos começa hoje. Ontem eles decidiram uma questão preliminar e a gente vai ter essa resposta definitiva hoje, eu imagino. Agora, são várias possibilidades, né? O que está sendo discutido hoje lá no plenário, em relação ao mérito, né, é se a decisão do ministro Fachin deve ser mantida ou não. Então, dizem os analistas que essa decisão do ministro Fachin foi baseada em jurisprudência do próprio STF. Então, ficaria difícil para alguns ministros votarem contra a decisão, porque eles já votaram anteriormente em favor de casos com o mesmo princípio jurídico. Então, a tendência é a manutenção dessa decisão do ministro Fachin, que anulou as decisões em Curitiba e mandou os processos para Brasília. Então, se isso se confirmar, a elegibilidade do Lula fica mantida. Mas me parece que uma questão polêmica que também deve ser discutida hoje é sobre a suspeição do então juiz Sérgio Moro, né? Porque a decisão do Fachin, só para lembrar, quando o ministro Fachin anulou o processamento em Curitiba e mandou tudo para Brasília, ele extinguiu vários processos. Dentre esses processos, justamente aquele que decidiu depois, no dia seguinte, a suspeição do então juiz Moro. Então, o que vai ser discutido hoje também é uma questão de fundo secundária, se a gente mantém a decisão do ministro Fachin, isto é, manda os processos para Brasília, começa tudo do zero ou alguns atos são aproveitados, como é que fica a questão da extinção daqueles outros processos, dentre os quais este da suspeição do Moro? Porque se a suspeição do Moro ficar mantida, aí que reforça mais ainda a elegibilidade do Lula. Agora é uma situação bastante complicada, porque não se pode cair numa situação contraditória, não é? Então tem de ter um alinhamento nas decisões agora do plenário, no que se refere tanto ao ex-juiz Sérgio Moro, como em relação ao ex-presidente Lula. Exatamente, é por isso que ontem o ministro Lewandowski mencionou que talvez o STF se comporte de uma maneira diferente em relação ao processo do Lula, e o ministro Fux, presidente, não gostou muito. Alguns outros ministros me parece que ficaram constrangidos, mas é isso mesmo que você falou, Denise, o STF tem que ter uma linha de raciocínio coerente. Se houver a manutenção da decisão do ministro Fachin, uma parte da decisão do ministro Fachin julgou extinto o processo de suspeição do Moro, só que o processo de suspeição do Moro foi julgado no dia seguinte, na segunda turma. Foram 3-2 em favor da suspeição, o que anula todas as decisões da mesma forma, né, mantendo a elegibilidade do Lula. Então, o STF precisa ser muito consciencioso, precisa ser muito coerente para decidir aquilo que é de acordo com a jurisprudência, para não dar margem a esse tipo de raciocínio, né? Quando é em relação ao Lula, decide diferente. E aí, tanto faz. Se decide diferente em favor do Lula, decide diferente contra o Lula, não é o correto, né? Como diz o ministro Marco Aurélio várias vezes, eu já ouvi ele falando aqui na Jovem Pan, processo não tem capa, decide o que está no processo é o direito, quem tem razão, quem não tem razão jurídica, e não o nome que está escrito na capa do processo. Agora, doutor Alberto Rolo, o que teria de acontecer, confirmada essa decisão, essa probabilidade maior, para que Lula se tornasse de novo inelegível? Então, aí a gente vai fazer um exercício de tempo. A decisão do ministro Fachin diz que o juiz de Brasília, o novo juiz de Brasília, vai decidir se aproveita os atos processuais praticados ou não. A sentença está anulada, e as consequências posteriores, os acórdãos do TRF lá, né, da região e do STJ, fica tudo anulado. Mas na decisão do ministro Fachin, ele diz o seguinte: o juiz de Brasília pode ou não aproveitar os atos que foram praticados em relação à produção de provas.
oitiva de testemunhas, as perícias que foram feitas, perícias documentais, perícias técnicas que foram feitas no processo, o juiz vai decidir se aproveita ou não. Se o juiz decidir aproveitar, Denise, eu imagino que ele precise de algumas semanas para estudar o processo, porque as provas vão ser aproveitadas, então talvez uma oportunidade para as partes fazerem novas alegações finais, né, o Ministério Público, a defesa. O juiz vai ter algumas semanas para estudar o processo, porque ele não acompanhou desde o início, e vai dar sentença. Vamos imaginar fazer um exercício aí de 8 semanas, dá 2 meses, nós estamos aí no final de abril, significa junho, final de junho, mês de julho, o juiz teria a condição de dar uma nova sentença. Quem não gostar da sentença, seja a absolutória, a condenatória, vai recorrer. E aí o processo vai para o TRF1, que é lá de Brasília. E aí o TRF1 teria praticamente um ano, né? O processo eleitoral de 2022 começa em julho do ano que vem. Então teria praticamente um ano para decidir. Eu acho que dá tempo. Vai dar tempo desde que o processo tramite nessa velocidade que nós estamos conjecturando aqui. Então aí, se o TRF mantiver uma decisão condenatória ou reformar uma decisão absolutória, aí o Lula volta a ficar inelegível. Vamos lembrar, a lei da ficha limpa fala decisão condenatória, né, de órgão colegiado. Não basta só a sentença de um juiz, tem que ter decisão de órgão colegiado. Então aí daria tempo. Agora, se o juiz de Brasília decidir, olha, eu não acompanhei esse processo desde o início, eu vou fazer tudo de novo, começar do zero. Nós tivemos um pequeno problema aí no contato com o doutor Alberto Rolo, que estava analisando a situação do ex-presidente Lula, dependendo das condições do julgamento de hoje e depois dos procedimentos a serem adotados pela Justiça em Brasília. Doutor Rolo, nós tivemos um problema aí no contato, eu queria que o senhor prosseguisse com as suas explicações sobre o que poderia tornar de novo o ex-presidente Lula inelegível. Então vamos lá, se o juiz de Brasília não quiser aproveitar nada do que foi feito no processo, né, e raciocinar, olha, eu não acompanhei o processo desde o início e eu quero fazer tudo do zero, então vai ter que fazer todas as oitivas testemunhas novamente, todas as perícias novamente, todas as provas. Aí não dá tempo, Denise, porque só lá em Curitiba esse processo demorou 2, 3 anos, então vamos imaginar mais 2, 3 anos em Brasília, vai passar a eleição de 2022, aí eventualmente tudo isso ficaria para 2026. É isso, ouvimos Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral e consultor jurídico da Jovem Pan. Doutor Rolo, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, bom trabalho para você e para os amigos da Jovem Pan.